tem ministro do Supremo dizendo que agora é uma corte política, né? Tem que saber se as pessoas querem isso, porque não é o que está na Constituição. Então, acho que tem que ter agora iniciativa, se essa der certo, realmente, se passar na Câmara, e não mais pressão para que o Supremo volte ao seu trilho, né? Volte ao trilho da Constituição, se despolitize, né? Né, que sejam observados aquilo que está na lei, que o ministro do Supremo não pode ter atividade partidária e política, e outras coisas que a gente conhece. Agora, o senhor citou o senador Girão, a gente tem aqui uma postagem dele no X, falando: vitória do Brasil, Senado enquadra STF e põe fim aos superpoderes. Paciência tem limite. Em votação histórica, acabamos de aprovar a PEC para retorno da democracia no país. Ele parabeniza os brasileiros que falaram com os parlamentares para a conquista, mas apelou também para que a gente continue se mobilizando, já que a bola agora está com a Câmara. E a imagem é um vídeo dele falando isso e mostrando a cartela de votação, o painel de votação. O senhor acha que é uma vitória do Brasil? Também concorda com isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É uma vitória da democracia no seu sentido clássico e que está na Constituição, que é o poder emanando do povo, né? E a justiça emanando da lei, e não da cabeça do juiz, né? É claro que o fato de não haver tantas decisões monocráticas não assegura que a justiça seja feita ainda, né? Porque se for a uma turma ou ao plenário, ainda assim, né? Ainda mais se a gente conhecendo a composição atual do Supremo, pode ser que ocorra uma decisão injusta, mas dificulta o caminho da injustiça. Então, sim, é uma vitória do Brasil, de que é um Brasil baseado na lei, na justiça, na Constituição, e não no conchalvo político. E acho que isso tem a ver com aquilo que a gente falou antes, que a gente chamou, então, de avanço da direita, mas que eu falei, olha, não é da direita no sentido, assim, partidário, da direita no sentido, olha, então, aquelas propostas políticas que querem colocar o povo acima da classe política. Então, é uma vitória do povo brasileiro sobre a classe política, porque a classe política quer ficar, né, naquele jantarzinho ali, combinando as coisas na boquinha miúda com os ministros do Supremo, o ministro combinando com o parlamentar combinando com o ministro, né? O que aconteceu hoje foi o começo de, né, estourar esse negócio aí. Não tem mais jantarzinho e conchavo, não. Agora você tem que julgar de acordo com a lei e, né, vamos esperar que isso prospere. Agora, ministro, para aumentar essa pressão toda, depois da morte de Clériston da Cunha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu hoje 4 alvarás de soltura para réus que estavam presos preventivamente em razão dos atos de 8 de janeiro e que, como Clériston, que poderia ter sido solto desde o dia 1º de setembro, essas pessoas tinham também o parecer da Procuradoria-Geral da República a favor da soltura, mas seguiam presos. Ainda há 4 presos na mesma situação. Parlamentares de oposição chegaram a encaminhar um ofício a Moraes listando 8 réus nessa mesma situação jurídica do que morreu, do que faleceu. Prisão preventiva com manifestação favorável à soltura pela PGR. Agora, o ministro pediu que o Ministério Público se manifeste também sobre outros 3 casos em que houve esse pedido de soltura. O que você acha? Essa pressão, e agora com essa vitória da população em relação aos poderes do Supremo, o que vai acontecer? Olha, é muito significativo também que você falou, essa soltura. Eu acho que é o começo de um caminho. A gente, né, ainda não está vendo tudo que tem pela frente nesse caminho, mas um caminho que até poucas semanas atrás não parecia existir. Ou, se você quiser ver, uma brecha no sistema de poder no Brasil, que estava muito fechado, muito coeso, muito blindado, né, nesse triângulo dos 3 poderes, todos eles se ajudando e se mantendo uns aos outros e completamente alheios à vontade da população. Então, surgiu aí uma brecha, né? Lamentar que isso tenha exigido uma morte, né? Que tenha sido necessária uma fatalidade desse tamanho por parte de um dos presos, para que isso começasse a acontecer, mas a história às vezes é assim, né? É um fato isolado que muda justamente a percepção moral. Eu acho que mudou a equação de forças morais, né? A equação de forças políticas é que está aí, né? São os mesmos agentes, com suas mesmas, né, com seus mesmos objetivos de manterem e aumentarem o seu poder,
mas a equação de forças morais mudou, né? Com esse fato trágico. Então, eu acho que a gente tem que ver se vai continuar progredindo isso, se será o começo, então, de um derretimento de um sistema de poder totalmente iníquo que nos governa, ou se o sistema vai conseguir armar suas defesas talvez um pouquinho mais atrás, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o importante, eu acho que é não relaxar e ver esses fatos. Então, a aprovação no Senado ainda, né, da PEC, a soltura de alguns presos. Eu vejo isso como um primeiro passo e não como um passo definitivo. Para finalizar, ministro, hoje também o presidente do Supremo, o ministro Roberto Barroso, prestou solidariedade à família de Clériston da Cunha, dizendo que ele morreu por causas naturais e que as condições carcerárias corroboram para as mortes. Alguma consideração sobre essa declaração? Olha, eu acho que toda morte ocorre por causas naturais, né? Mesmo quem leva um tiro é porque, né, a natureza humana, quando você leva um tiro no coração, aquilo ali diz, né, enfim, acaba com o funcionamento do seu corpo e você morre por causas naturais, né? Mas, então, em algumas causas naturais tem alguém que deu um tiro, né? Em algumas causas naturais tem alguém que manteve um preso na cadeia sem condições mínimas de saúde. Então, eu acho que é uma tentativa de se eximir da responsabilidade, né? Mas eu acho que mostra que a água chegou, né? A água está chegando ali onde precisa chegar, né? Figuras aí com poder totalmente inexpugnável estão começando a se sentir ameaçadas, estão começando a ter que dar algum tipo de satisfação para a sociedade, né? Passavam assim, 24 horas por dia se olhando no espelho, né, dizendo, eu sou o máximo, eu sou o mais poderoso. Agora, durante 1 minuto do seu dia, teve que olhar para a sociedade, vem cá, um cara morreu, vou ter que dizer alguma coisa. Então, pode ser também uma pequena brecha aí, né, nesse sistema completamente blindado, né? E a questão, claro, estão querendo mudar para a questão de condições carcerárias, claro, que é justificar todos os presos do tráfico, né, que eles já soltaram ao longo do tempo. Tadinho do cara do tráfico, a gente soltou, mas porque o que choca, além da morte do Clériston, é a diferença entre o tratamento dado aos presos do 8 de janeiro e a tantos e tantos presos pelo crime, enfim, por atividade no crime organizado, por atividade no tráfico, que foram soltos, que tiveram seus processos anulados, que tiveram seu helicóptero devolvido. Então, são as duas coisas, o fato em si e o contraste, né? E isso não vai ser apagado assim com uma declaraçãozinha dessas, não. Eu acho que é um fogo de indignação popular que vai crescer. Muito obrigada, ministro. A notícia de hoje fica por aqui. Eu agradeço a todos pela participação e, claro, agradeço a contribuição do nosso convidado para a gente entender melhor a situação política do país e do mundo. Ministro Ernesto Araújo, que foi nosso chanceler aqui na última gestão. Muito obrigada. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado, Catilcio. Muito bom estar com vocês aqui, discutindo assuntos tão importantes. Sempre um prazer estar aqui no canal. Até a próxima, então. Agora são... O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo,
e enfrentar o globalismo, clique aqui